Bom, retornando ao canal, vou falar um pouquinho aqui sobre pivô. O que eu entendo, como eu opero, como eu identifico um movimento de pivô. Lembrando que isso aqui é um posicionamento de um estudante, então se quer ter algo mais profissional, digamos assim, eu vou estar deixando os links dos canais, dos professores, dos mestres, com qual eu considero essenciais para a minha aprendizagem. Tenho certeza que vai servir a vocês. Com certeza, tu que está no ambiente de trade já deve conhecê-los. Mas vou deixar aqui apenas o link. Bom, o pivô por si só é um movimento, é algo, digamos assim, que ele está numa certa posição, ele fica inerte naquela posição, que pode ser chamado de ponto de apoio, e a partir daquilo ele toma uma direção. Dentro do gráfico não é diferente. Então nós temos um movimento que ele vai, digamos aqui, fazer uma tendência, ele toma um certo ponto de apoio e depois vai embora. Se você já sabe bem o que é, infelizmente eu vou te dizer que eu vou ter que passar novamente aqui aqueles desenhinhos básicos do que seria um movimento de pivô. Então nós temos a possibilidade de ter um pivô de alta, que é aquele preço que está subindo, né? Então ele faz aquela correção e retoma a sua tendência. O movimento de pivô de baixa, aquele que ele está caindo, faz o movimento de correção e retoma a sua tendência. Bom, isso sendo bem simplista, mas vamos agora adicionar alguns indicadores que podem ser extremamente úteis para identificando boas possibilidades de pivô. Então, a gente já estuda, principalmente lá com o conteúdo do Mário, que ele explica também bastante isso, que os pivôs eles podem ser utilizados também com apoio de alguns indicadores, como médias móveis. Então, um pivô saudável, digamos assim, eu digo saudável, é aquele pivô, por exemplo, que ele faz a correção, ele faz a correção em cima da média. Olha só, se ele faz essa correção aqui, ele tem uma boa possibilidade de ter ainda melhor um preço, porque ele vem debaixo da média, ele faz um retorno que é, digamos aqui, ao princípio de polaridade, porque queira ou não, que ele era uma potência, ele podia estar pegando aqui em cima, então ele vai lá, retorna em cima da média e faz esse movimento e vai embora. Na tendência de baixa é a mesma coisa, aquele movimento que ele já está caindo, faz um movimento e retoma. Olha só, isso aqui é poderoso. O que pode ser somado a isso? O uso do volume financeiro. Nós sabemos que nesse movimento aqui de alta, ele já tem que estar com um volume bacana. Ó. Olha só. Ele já tem que estar com um volume bacana. Mas a partir dessa correção, o volume, de preferência, ele tem que fazer tem que dar aquela baixada. Ó. Olha só. O volume aqui, ó, nesse período, ele tem que ser decrescente de preferência. Então, preço caindo, o volume também. Ok. E a partir dessa retomada de preço, que se chama ignição, digamos que 2 candles aqui, ó, já são suficientes para tomar essa ignição, de preferência até 3. O volume financeiro lá deve ser confirmado, ou seja, ele tem que aumentar o volume maior que o antecede, que é o período da correção, ou seja, o volume aqui, principalmente aqui, ele deve ser alto, ele deve confirmar todo esse período aqui. Ó. Geralmente, para quem usa o indicador de mudar a cor, ele já fica amarelinho aqui, né? Enfim, e lá no pivô de baixo é a mesma coisa. Temos todo esse período aqui que está... Deixa eu até fazer menos aqui. Ah, mas o preço está caindo, o volume tem que cair também. Não, pelo contrário. Se está uma força vendedora, o volume está aumentando na queda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, volume subindo, volume crescente. Ó. Pode até ter um pouquinho, mas ele está crescente. Ó. A partir desse ponto, nós temos começou o volume cair. Ó. Pode até cair bastante, assim, ó, totalmente pequeno. Ó. Então, preço subindo, uma tendência de baixa, preço subindo e o volume caindo, nós temos uma divergência de alta. Então, geralmente nessa retomada de preço, o volume já começa a subir.
E de preferência nesse ponto que ele rompe, ele tem que estar com o volume confirmando. Agora, sabendo o básico, sabendo como que é esse processo de alinhamento de um pivô saudável, a gente tem que levar em outras coisas em consideração. Aí vem a questão da média, de preferência o alinhamento das médias no geral, ou seja, a média de 200 também tem que estar ascendente. Aqui, no caso, a tendência baixa, a média de 200 tem que estar descendente, tem que estar caindo. A média de 20 tem que estar abaixo. A média de 8, que às vezes podia estar aqui, ela também já está abaixo também, entendeu? Uma coisa aqui. Nessa retomada de preço tem que ter esse alinhamento das médias. De preferência, né? É ser muito descritivo? É, mas quando a gente pega, dá bastante pontos. Então a gente sabe agora como é um movimento de pivô saudável. Espero que por meio dessa explicação simples consiga localizar. Agora, aplicar isso no gráfico. É fácil eu pegar o gráfico parado. É muito fácil eu pegar o gráfico parado e vir aqui, ó, e mostrar, por exemplo, ontem. Ontem teve um movimento de pivô. Olha que lindo. A ferramenta, eu falei dos indicadores, mas temos uma ferramenta poderosíssima que é o uso de retração e o uso das projeções, isso para localizar o alvo. Por que é importante utilizar a retração de Fibon? Porque ela é fantástica. Por quê? De preferência, no índice pelo menos, essa correção do preço que a gente fala aqui, ó, essa correção aqui, ó, ela tem que fazer uma correção em alguma proporção de Fibonacci. E que de preferência, ó, nós temos aqui a escala 0, aqui nós temos 100% do movimento do pivô, aqui nós temos a proporção de 50%, que seria metade do movimento. Mais ou menos nessa região aqui, nós teríamos dependendo se traça de cima para baixo, de baixo para cima, indiferente. Nós temos as outras retrações. Nesse movimento aqui, o ideal seria que ele fizesse essa retração aqui, ó. Se ele fizesse essa retração em 50%, então aumenta ainda mais a possibilidade de atingir teus alvos. Identificar isso é muito bacana. Vamos olhar no gráfico agora mesmo. Ó, eu uso muito a questão da média da média e o preço. Média e preço e volume. Média, preço e volume. Só isso já é essencial para mim dar boas entradas. O que aconteceu? O preço estava, ainda está no caso, veio debaixo da média. O que eu esperava nesse exato momento? Que ele fizesse um retorno e aí retomasse o preço. Não foi o que aconteceu. Ele ficou violando aqui e acabou voltando para a média. Ó, rasgou a média novamente e foi embora. Existem estratégias que dá a possibilidade de entrar nisso aqui. Só que, como eu sou conservador, prefiro que faça um retorno pullback. Se ele está muito distante da média móvel de 20, o ideal é esperar que ele faça o retorno na média de 20, ou então a gente usa outras médias, como exemplo aqui a média de 8, que seria a mesma média de 20 em um tempo menor de 2 minutos. Por si só eu posso arriscar uma entrada aqui. Ó. Arriscar não. Eu posso dar uma entrada aqui, com base no retorno de super trend, entendeu? Ele já é um retorno que já tem um viés melhor do que está simplesmente dando uma entrada aleatória num pivô que rasga aqui e vai e supre. Já é confiável, posso dar uma entrada aqui com um stop técnico aqui, sem problema nenhum. Mas a gente está ciente que pode ser violinado. Então sempre o ideal é que ele faça esse movimento em cima da média de 20. Entendeu? Ele é um pivô, tem algum pivô aqui, ele pode até ter um tempo menor. Aqui não teve um movimento de pivô claro, a não ser um longo prazo, claro. Daí a gente vai pegar todo um movimento maior e fazer os espelhamentos. Bom, a gente sabe como é um pivô, a gente sabe como saber e alinhar ele a ter uma confluência maior. Então vamos saber como fazer os alvos, como traçar os alvos desse pivô. Deixa eu pegar aquele exemplo anterior como exemplo. Olha. Sempre, antes da gente fazer uma retração, a gente tem que estar atento ao movimento anterior. Olha o movimento anterior, bagunçado? Sim, estava bagunçado, mas era o movimento que tínhamos. Então, aqui a gente já tem traçado uma fibra,
até lá embaixo, para saber se a gente não vai estar entrando, muitas vezes aqui, ó, de cara numa retração importante, entendeu? Como é que eu vou entrar aqui, ó, muitas vezes nesse pivô, se aqui é logo de cara uma retração de 50%. Mas a gente tem que estar atento que ele pode retornar e fazer isso aqui também, né? Não tem como prever. O que poderia dar entrada aqui? Olha, aqui é um candle muito longo, vai ter entrada de banco, era 505 pontos mínimos de stop. Então aqui é uma situação complicada. Poderia entrar aqui após? Poderia, porque ele tinha uma confluência boa, tanto no retorno à média de 20, como no retorno à média de 200. Olha só que legal. Poderia ter sido dado uma entrada aqui. Sim, sem problema. Desde que, de preferência, ele fizesse um retorno à retração de 50. Será que ele fez a retração? E não chegou a fazer exatamente em cima. Tanto que ele não pegou também na média. Mas já dava a entender que poderia ser feito esse retorno aqui nos 50% e retomar o preço até lá em cima. Como fazer agora a projeção, que é o termo que a gente faz? A projeção ele pode ser feita de duas maneiras. Isso, projeção de Fibonacci. Você pode estar fazendo a projeção desse movimento até antes dele fazer o retorno. A gente tem os alvos aqui. Ele foi todos os alvos. Ou também pode estar fazendo aí um movimento mais curto, digamos assim. Fazer apenas da correção. E temos esses alvos aqui. Ah, não tem nada a ver nesse gráfico. Não, é só pegar outros exemplos aqui que a gente consegue identificar bem fácil. Só deixa aqui, deixar no contrato cheio, que eu já acho. Movimento de pivô, de baixa. Aqui estão uns alvos traçados, nem sei do que. Aqui era o ideal de super trend. O que eu enxerguei aqui? Deixa eu ver se foi aqui. Acho que foi aqui. Olha só. Aqui também teve um exemplo. Porque é um pivôzinho. Olha só como ele senta os alvos, ó. Olha, praticamente cravou o alvo, o terceiro alvo e retornou. Olha que bacana. Então, a gente pode traçar desse movimento aqui. Eu tenho um vídeo explicando como fazer até a configuração dessa projeção. Por que eu tracei aqui? Porque a gente teve um movimento que ele veio aqui, passou a média e retornou a média, fez um pullback. E olha só, lembra do volume financeiro? Olha o volume financeiro aqui. Até aqui, ó, ele não estava tão bacana porque ele está um movimento muito lento aqui na questão de volume. Mas a retomada de preço aqui, ó, entrou volume. Olha só. Teve bastante sombra, teve sim, mas a entrada valeu. Poderia entrar aqui, deixar uma parcial aqui ou até sair daqui, porque querendo ou não já eram 390 pontos. Podia segurar tranquilo até lá em cima, bem tranquilamente. Enfim, falei do alvo maior e o alvo menor. Para que serve o alvo menor? Até aí que tá. Por que o alvo menor ele é útil? Traçou o alvo menor? Agora traça o alvo maior para tu ver se ele não tem uma confluência de alvos. Olha só. Olha que bacana. A gente sabe que naquela projeçãozinha menor, essa projeção menor, ao mesmo tempo que o meu primeiro alvo maior, ele bate com o segundo alvo dessa correção. Então por isso que aqui era uma saída muito agradável, muito no sentido de que tu está fazendo um bom trade. Imagina, tu poderia entrar aqui tranquilamente nesse rompimento e sair aqui nesse alvo. Isso pode ser muito útil. Da mesma maneira que eu ir lá no gráfico agora e me basear nessa ideia aqui, ó, está fazendo um retorno, digamos aqui. Então eu sei que vou traçar esse movimento aqui. Vou traçar qual movimento? Vou traçar essa retração? Aí que tá. Eu prefiro traçar aqui, que é esse movimento que é o que vem, que ele saiu da média a partir daqui. E aqui fez a retomada de preço. Então aqui eu já tenho uma projeção média. Se ele fazer um retorno a partir, digamos que, não sei, ele não chegou ainda, né? Vou ter que esperar ele encostar na média. Eu posso fazer uma projeção menor aqui.
E olha só, dessa minha projeção menor, o meu segundo alvo também bate praticamente com o primeiro alvo maior. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia dar uma entrada aqui, eu poderia dar uma entrada de compra aqui, com uma parcial nesse primeiro alvo, ou então já sair nesse primeiro alvo maior. Por que saiu no alvo maior? Porque eu sei que eu vou estar dando uma boa entrada, porque o mesmo primeiro alvo bate com o segundo alvo dessa projeção menor. Isso aqui não, o preço não chegou ainda, né? Só para deixar claro. Entrada por pivô é um vídeo separado que eu vou fazer porque isso aqui pelo jeito já está bem longo e era só para explicar o que seria o movimento de pivô e como está operando ele de maneira saudável. De preferência, se o preço simplesmente retornar aqui ó, e já começar a subir, já não acho uma entrada tão bacana assim, entendeu? Então de preferência que se ele a partir daqui retomar já furar essa região aqui, ó, se ele fazer isso aqui, ó, eu já não estou entrando por violação. Eu vou esperar então que ele faça o movimento de pullback e a partir daí que eu possa, quem sabe, dar uma entrada aqui, já vendo os alvos que ele está buscando. Sempre de modo mais conservador, porque é assim que eu opero. Então, as entradas eu vou deixar em outro vídeo, porque entrada pode ser por violação ou por confirmação, mas tem que saber isso aqui que eu acabei de explicar. Saber identificar um movimento alinhado e saber fazer a projeção. Uma projeção maior e uma projeção menor, para estar operando de uma maneira bem tranquila. Os trades geralmente eles dão certo e tem bastante acerto nesse quesito. Enfim, é isso. Acho que não enrolei muito. Quanto tempo que deu aqui? Deu 17 minutos, mas é válido a explicação. Enfim, espero que tenham gostado, aproveitado alguma coisa e muito obrigado.